dia, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Catherine Fourey. Eu acho que é assim que se fala, Fourey, talvez. Mas, como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Como sempre, eu vou mencionar os gatilhos desse vídeo. Nós vamos falar sobre um ataque brutal, um assassinato bem violento e sobre doenças mentais, ok? Catherine Fourey era uma psicóloga de 56 anos de idade que vivia em Nova York, nos Estados Unidos, com o seu marido Walter Adam. Ela trabalhou como professora por um tempo, enquanto planejava abrir o seu próprio consultório de psiquiatria, e ela conseguiu. Logo em frente ao seu apartamento ficava o seu consultório. Todos os pacientes e clientes da Catherine diziam que ela era muito gentil, muito atenciosa, acolhedora, sabe? Ela era o tipo de psicóloga que realmente mostrava que se importava com você. Ela lembrava dos seus clientes, ela lembrava dos problemas dos seus clientes, sabe? Ela era muito atenciosa nesse sentido e ela parecia se preocupar de verdade com a saúde das pessoas ao seu redor. Ela também tocava violão. Ela e o marido participavam de um acampamento anual sobre tocar violão e guitarra e instrumentos de corda. E os dois também gostavam muito de viajar para Paris juntos, sempre que eles conseguiam assim um tempinho de folga, um dinheirinho sobrando, eles viajavam para Paris e eles adoravam alugar bicicletas e passear pelas praças e pelas ruas de Paris, o que me parece muito romântico, parece muito bonito. Bom, no dia 12 de fevereiro de 2008, a polícia foi chamada para o consultório da Catherine e a pessoa que telefonou dizia que duas pessoas foram atacadas. Catherine e um outro médico que trabalhava com ela, cujo nome eu não tenho certeza de qual é, porque eu vi nomes diferentes em vários lugares, então eu não quero falar errado. Então eu só vou dizer que ele é o outro médico que trabalhava com ela. Esse médico sobreviveu. Ele foi levado ao hospital e ele tinha facadas nas mãos e na cabeça, mas ele sobreviveu. Porém, a Catherine foi encontrada sobre o carpete do seu escritório morta. Ela foi esfaqueada na cabeça e no peito um total de 15 vezes, mas a real causa da morte foi uma pancada na cabeça. O marido da Catherine foi avisado, mas uma coisa que a polícia fez que foi horrível, que ele sabia que tinha acontecido um ataque no consultório dela, mas eles não disseram que ela estava morta, não avisaram ele que a esposa estava morta. Ele foi direto pro consultório e antes dele entrar no consultório, né, a polícia pediu que ele fizesse uma lista de pessoas que pudessem ter algo contra a esposa dele. E só depois que ele fez essa lista, toda a pessoa que ele lembrava naquele momento de pânico, que ele provavelmente não lembrava de muita gente, né? Só depois ele descobriu que a esposa dele estava falecida e isso foi horrível, né? Foi péssimo. Bom, duas facas foram encontradas perto da Catherine, assim como um cutelo, e o cutelo estava um pouco entortado, indicando que foi o cutelo que foi usado para dar a primeira pancada que a matou. Primeira pancada na cabeça que a matou. Outra coisa que a polícia encontrou no consultório dela foram duas malas de viagem pretas que estavam cheias de coisas. Facas, cordas, fita adesiva, roupas femininas e fraldas geriátricas. Eles não entenderam muito bem o propósito de todos esses objetos, né? Claro que alguns desses objetos são usados para assaltos, né? E para sequestros. O resto dos objetos eles não entenderam o porquê de terem sido colocados naquelas malas. Porém, né, isso já levou a polícia a acreditar que foi um ataque planejado e que o assassino provavelmente planejava fazer reféns ou algo do tipo, né? Que seria um assalto. Quando o outro médico finalmente se recuperou, acordou e pôde conversar com a polícia, ele fez o seu depoimento. Ele disse que estava no seu escritório com uma paciente quando ouviu sons muito estranhos vindos do escritório da Catherine. Ele foi até lá ver se estava tudo bem, mas quando abriu a porta ela já estava no chão coberta de sangue e ele não entendia nada do que tinha acontecido. Ele perguntou o que aconteceu e aí uma voz atrás dele disse: ela está morta. Depois disso, ele foi empurrado contra a parede e atacado e até roubado pelo assassino. O assassino roubou a carteira dele. Esse homem, de acordo com o médico, estava muito confuso mentalmente. Ele não parecia entender nada do que ele fazia. Ele disse que seu nome era Michael Brownstein e perguntava se o médico sabia de algum lugar onde ele pudesse passar a noite, onde ele pudesse dormir.
O médico não sabia o que ele queria, não entendeu por que ele estava perguntando essas coisas pra ele, até que ele pediu pela senha do cartão de banco do médico. O assassino ameaçou matá-lo se ele desse uma senha errada, sabe? Ele disse que ia pegar a carteira do médico e que ia até a máquina pegar dinheiro. Ia voltar e matar o médico se ele pegasse a senha errada. Mas o médico sabia que o cartão do banco não estava na carteira mesmo, então ele deu um número falso. E ele sabia que provavelmente a outra paciente chamaria a polícia. Ele confiou nela pra isso e ela realmente fez isso. Foi ela que chamou a polícia. Ela ouviu tudo o que aconteceu e resolveu fugir, mas o assassino a viu. Quando ela saiu do escritório, o assassino também saiu do escritório e a viu fugindo. Ela tentou se proteger, mas não deu tempo, mas ela conseguiu chutar ele na virilha, se trancar no banheiro. Quando ela ouviu que ele saiu do consultório, né, ela foi com cuidado, né, porque ele podia ter fingido que saiu do consultório e não saiu de verdade, mas ela foi com cuidado, conseguiu pegar o telefone e chamou a polícia. Quando as câmeras de segurança do prédio foram recuperadas, os detetives puderam observar um homem que entrou no prédio com aquelas 2 malas de viagem pretas por volta das 8 da noite. Ele disse ao porteiro que tinha uma consulta com o terapeuta que foi atacado e entrou. Na sala de espera do consultório também haviam câmeras e ele sentou ao lado da paciente, que minutos depois chamou a polícia. E quando ela entrou no consultório do médico, ele parecia meio confuso, como se o alvo dele fosse o terapeuta, o homem. Então ele simplesmente foi até o consultório da Catherine e entrou. A Catherine provavelmente recebeu ele como um novo paciente ou como um paciente do doutor ao lado, mas que não tinha paciência, sabe? Porque ela era uma boa psicóloga. Uma boa psicóloga. Ela sabia que muitas pessoas não conseguiam esperar, precisavam conversar com alguém, esse tipo de coisa. Então ela começou a conversar com esse homem. Durante 19 minutos, os dois ficaram ali conversando. A gente não sabe sobre o que, mas acredita-se que ela o tratou com gentileza e ouviu o que ele tinha pra dizer. Quando de repente os ataques começaram. As câmeras de segurança viram ele depois saindo pelas portas dos fundos. Depois que ele saiu do consultório, né, ele atacou a Catherine, atacou o médico, atacou a paciente e depois saiu pela porta dos fundos. Baseado no relato da paciente e nas imagens das câmeras, um retrato falado foi criado e publicado e o nome Michael Brownstein também foi pesquisado, mas era um nome falso. Ele estava dando um nome falso pro médico na hora. Mas isso era tudo que eles tinham. Essas eram todas as pistas que eles tinham. E aí, as primeiras teorias foram surgindo. Considerando que a Catherine trabalhava principalmente para mulheres, quase todas as suas pacientes eram mulheres, muita gente considerou que podia ser um ex-namorado, um ex-marido de alguma das pacientes, sabe? Que queria se vingar dela ou do terapeuta por terem tirado a esposa dele, alguma coisa assim. Mas, por causa da confidência entre médico e paciente, eles não podiam checar as fichas de ninguém, nem dos clientes dos consultórios, nem nada. Eles não podiam checar as fichas. Então, eles tiveram que esperar que um juiz permitisse que eles olhassem os nomes no consultório e, tipo, quais eram os problemas dessas pessoas, por que elas faziam terapia, esse tipo de coisa. Bom, uma moça que trabalhava perto do prédio onde ficava o consultório foi até a polícia também pra dizer que perto das 8 horas ela viu aquele mesmo homem que aparece nas câmeras de segurança com as 2 malas na mão, dizendo: ninguém está me ajudando. E tipo, ele parecia estar gritando na rua, como se ele estivesse muito frustrado com alguma coisa que estivesse acontecendo. Mas quando ele entra pelas câmeras de segurança, ele parece bem calmo. Bom, a mídia começou a chamar esse assassino de açougueiro da rua 79, por causa do cutelo que foi encontrado na cena do crime. Bom, um tempo se passou e os policiais finalmente conseguiram um mandato para olhar as fichas de pacientes do consultório da Catherine e eles tentaram descobrir quais pacientes dela se encaixavam nesse perfil que eles tinham do assassino. O primeiro suspeito foi um homem de 42 anos, chamado William. Ele mandava vários e-mails para Catherine, dizendo que os problemas dele não paravam de aumentar. Ele aparentemente tinha paranoia e ele tinha um relacionamento assim bem independente dela, como terapeuta mesmo, mas não parecia ter nada de errado entre os dois, além disso, sabe? Parecia que ele meio que perseguia ela de acordo com os policiais, mas acredita-se que não, que ele só precisava muito de ajuda e acabou realmente se apoiando nela pra ter sempre alguém com quem conversar.
sabe? O William foi chamado pela polícia, foi interrogado, mas ele realmente não parecia ter nada a ver com isso. Ele nem se parecia com um homem na câmera de segurança também, então ele foi liberado. Foi aí que algumas impressões digitais coletadas na cena do crime finalmente foram analisadas. Eles passaram muito tempo, né, tipo, coletando todas as pequenas evidências que eles encontraram, né, na cena do crime. E aí algumas das impressões digitais não eram nem da Catherine, nem do médico, nem da paciente, nem de outros pacientes, né, porque era um lugar público. Então, finalmente as impressões digitais que não pertenciam a nenhum deles foram analisadas e elas batiam com um homem chamado David Tarloff, de 39 anos. Ele tinha um certo passado com tratamentos psicológicos, ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia pelo médico que sobreviveu ao ataque, mas o médico não tinha reconhecido ele naquele primeiro momento, porque fazia muito tempo, ele já tinha sido diagnosticado há quase 10 anos, se eu não me engano. Então, o médico finalmente se lembrou dele, se lembrou da ficha com o diagnóstico dele e dizia que David Tarloff acreditava que Deus falava com ele dentro da sua cabeça e que tudo ao seu redor era um sinal de Deus. Bom, o David foi encontrado, ele estava em casa, ele não fugiu, nem nada, não conseguiu dinheiro. Ele estava em casa e foi preso e questionado. Depois de 35 minutos de interrogatório, ele admitiu tudo. Mas ele não achava que tinha feito uma coisa errada. Ele só meio que disse assim que fazia o que precisava fazer, sabe? Ele não parecia achar que aquilo era errado. I didn't go there. All I wanted was to get money from him. I thought he was rich. So I could go there, get his money. Man, I didn't want to hurt him. I was going to tie him up and scare him. I didn't know that lady was going to be there. I went to it because I heard a noise and I just wanted to go in and look. And she attacked me. I tried to leave. I did. I left. I didn't want that lady. I thought she was going to kill me. I didn't know what to do. I wanted to go to Hawaii with this money. Go to Hawaii, my mother would arrest me. My mother would get better. I packed stuff for her, diapers and everything, to take her away. Nesse interrogatório, ele tava muito sonolento, ele não conseguia prestar atenção em nada, ele não tava falando coisa com coisa. Mas depois de um tempo, ele disse que planejava sequestrar aquele médico, o homem mesmo, e que planejava amarrá-lo e ameaçá-lo até que ele desse todo o seu dinheiro. Simples assim, porque ele acreditava que o médico tinha bastante dinheiro. Mas a moça entrou no consultório do médico, né? Então ele começou a sentir assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu vou no outro consultório, deve ter alguém lá que tem dinheiro também, e eu vou roubar essa pessoa. Ele tentou roubar o dinheiro dela, mas acabou dando tudo errado. Mas aí perguntaram pra ele por quê, né? Por que ele precisava tanto de dinheiro? Por que ele não podia simplesmente trabalhar, conseguir esse dinheiro? Por que ele precisava tanto do dinheiro? Então ele disse que era porque a mãe dele estava vivendo em uma casa... A mãe dele estava, na época, vivendo em uma casa de repouso onde as pessoas não cuidavam bem dela. Ela estava doente e ele acreditava que o melhor tratamento pra doença dela, seja lá qual for essa doença, eu não sei qual era, que o melhor tratamento estava no Havaí, e ele tinha que levar ela pro Havaí, por isso as malas com fraldas geriátricas e esse tipo de coisa. Ele ia roubar o dinheiro naquela noite e ia direto pro Havaí, porque ele achava que lá a mãe dele ia melhorar. Então ele criou esse plano de roubar aquele dinheiro e ir embora na mesma noite. Bom, o David foi avaliado psicologicamente e aí foi determinado que ele tinha, sim, esquizofrenia, mas ele era capaz de ir a julgamento porque ele sabia muito bem que o que ele fez era errado, que roubar era errado, que matar era errado. Sim, ele era capaz de ir a julgamento. Todo aquele ataque foi planejado com cuidado. No primeiro julgamento, em 2010, o David se declarou culpado e o advogado tentou argumentar que ele era mentalmente incapaz e que ele merecia passar o resto da vida em uma instituição e não na prisão. Porém, não houve uma decisão unânime. E sem uma decisão unânime do júri, tem que ter um novo julgamento. Então, em 2013, ele foi de novo a julgamento e a mesma coisa aconteceu. Foi só em 2014 que tudo finalmente deu certo. Ele se declarou culpado e teve um veredito. O David, ele estava muito mal nesse último momento. Era visível que ele não estava tendo o tratamento que ele precisava na prisão, porque ele ficou esperando pelo seu julgamento na prisão. E mentalmente ele estava muito mal. Ele falava sozinho, ele mandava beijos para as pessoas
do júri, passava muito tempo olhando pro nada, com o rosto assim sem expressão nenhuma, mas no fim ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. É lá que ele está até hoje, mas infelizmente eu não acho que ele esteja recebendo o tratamento para esquizofrenia que ele precise. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje, um caso bem triste, né, onde só pessoas em situações ruins fazendo coisas ruins. Como sempre, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada também se você compartilha esses vídeos com seus amigos. E muito obrigada, Fernando José, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, onde você vai aprender como tudo isso funciona. Do botãozinho tem várias outras coisas. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!